Daniele Aires, eu te peço licença um pouquinho, daqui a pouco a gente volta a conversar. Vamos trazer mais informações sobre a guerra no Líbano. Médicos temem que a escalada do conflito leve ao colapso de hospitais. O diretor de um hospital no sul do país disse que já tratou 51 pessoas feridas por conta dos ataques e que um número maior poderia deixar o complexo sobrecarregado. O hospital atende quase 300 mil pessoas da região e tem 14 leitos de UTI. Para funcionar, depende dos geradores de energia 20 horas por dia. Em uma situação de guerra, se o acesso ao combustível ficar comprometido, como a gente está assistindo em Gaza, o hospital vai fechar. Dezenas de outros hospitais públicos do Líbano estão na mesma situação. A gente volta com Daniele Aires, que estava conversando conosco agora há pouco, para analisar ainda essa situação tensa na fronteira com o Líbano. A gente tem falado já há algumas semanas da ameaça desse fronte de batalha, porque, claro, o principal fronte dessa guerra é ali na fronteira com Gaza e na etapa seguinte, já dentro do território de Gaza, diante da incursão terrestre das tropas israelenses, mas a tensão na fronteira com o Líbano, diante do confronto com o Hezbollah, tem crescido. Daniele, o que a gente pode antever nessa relação e as medidas que Israel está tomando, porque se tiver que lidar com muitas frentes de batalha ao mesmo tempo, a situação se complica. Exatamente, Renata. Eu acho que são dois grupos muito distintos, né? Uma coisa é Israel enfrentar o Hamas, que tem, obviamente, uma capacidade militar significativa. Outra coisa é enfrentar o Hezbollah, que tem uma capacidade muito maior do que o Hamas do ponto de vista militar e também político, né? O que me parece hoje, do ponto de vista do curto prazo, ou seja, quando nós olhamos para a situação no momento, é que a conflitualidade que se dá hoje no norte de Israel, ou seja, no sul do Líbano, ali na fronteira entre Israel e Líbano, tem, acho que, duas características. A primeira característica é de separar esse efetivo de dedicação militar das forças de Israel no fronte de Gaza, ou seja, Israel tem que virar a sua atenção também para o norte e acaba tendo que dividir a sua capacidade de contraofensiva. A segunda é, obviamente, a tradicional clivagem que existe entre o Hezbollah, e Israel, e que vive sofrendo com pequenos ataques que são muito pontuais, ao estilo do que acontecia com o Hamas e que são, de alguma forma, evitados tanto pelo exército de Israel como pelo sistema antimísseis de Israel. Então, vejam, essa a curto prazo parece ser a situação, porque o Hezbollah tem um problema também naquela região. Se a guerra, de alguma forma, se eleva a escala naquela região, o Líbano passa a ser um alvo. E o Líbano, obviamente, não é todo favorável ao Hezbollah. O Líbano tem forças contrárias efetivas ao Hezbollah. Então, o que a gente pode ver é, de alguma forma, um Hezbollah fazendo ataques, tendo problemas e querendo causar danos a Israel, mas, de alguma forma, sendo mais pontuais. Agora, tudo depende de como vai acontecer o avanço nos próximos dias e semanas em Gaza. Se isso continuar com o grau de violência que nós estamos assistindo, talvez o cenário e a percepção do Hezbollah como ator no conflito mude, e aí a região da fronteira com o Líbano possa efetivamente se tornar algo mais bélico e mais violento, e, obviamente, uma nova frente da guerra. Por isso que a gente convida vocês, especialistas, todos os dias, porque a coisa muda, né? Dia após dia a gente tem uma outra percepção sobre o momento da guerra, por isso que é bom ouvi-los.